Olá, turma. Sou o professor Anies Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes WAN, faz parte do curso técnico integrado em telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, na aula de hoje vamos dar continuidade à unidade 2, camada de rede. Nas aulas anteriores especificamos e conceituamos o endereço IP, a versão IPv4. Fizemos alguns exemplos no Packet Tracer. E na aula de hoje vamos complementar a aula de endereçamento falando da versão mais atual, que é o IPv6. Então, nas aulas anteriores falamos sobre IPv4, a parte de subnet, subnetar uma rede, e na aula de hoje vamos falar sobre essa nova versão do endereço IP, que é o chamado IPv6. Ok, então vamos lá. O IPv6 ele surgiu da necessidade de aumentar os endereçamentos de rede. Então, o IPv4 ele apresentou no decorrer da sua usabilidade limites específicos, né? Chegou no seu limiar. E aí, o que aconteceu? A escassez desses endereços, a IPv4, necessitaram que os especialistas criassem uma nova forma de endereçamento, e aí surgiu o IPv6. Em 1996, por exemplo, já tinham alocados todos os endereços de classe A do IPv4, 62% de classe B e 37% de classe C. Atualmente, você já não tem tanto endereço disponível IPv4. E aí, obviamente, a necessidade de se utilizar a nova versão IPv6. Para lembrarmos, o IPv4 ele é bastante limitado porque ele tem um número específico de bits que o torna limitado, que são 32 bits. Lembrem-se que esses 32 bits eles são divididos em Host ID, ou seja, que vai caracterizar a minha rede, e em Net ID, que vai caracterizar o meu host, a minha interface. Bem, nesse período foi dado início à próxima geração do IP, o Next Generation IP, né, é o Internet Protocol, justamente criando o IPv6. Bem, o resultado desse esforço, né, foi a especificação IPv6, né, e aí ele trouxe algumas mudanças específicas, dentre elas a questão da capacidade de endereçamento expandido, né, em 128 bits, cabeçalhos apropriados de 40 bytes, então a gente vai ver que existem cabeçalhos específicos para determinadas funções dentro do endereçamento, rotulação de fluxo e prioridade que o IPv6 agrega nas suas novas aplicações. Ok, vamos ver como é que é o formato do IPv6. O IPv6 ele tem um formato preferencial, né, que ele é formado por uma sequência de 8 valores em hexadecimais. Então, esses X que vocês estão vendo aqui são a composição, né, de 8 valores em hexadecimais. Esse X ele vai consistir em 4 valores em hexadecimais. Então, para representar um X desse, eu vou precisar de 4 algarismos em hexadecimais. E esses 4 algarismos em hexadecimais vão compor os chamados 16 bits, né? E também é nomeado de forma não oficial de hexteto. Então, no IPv6, o hexteto é um termo utilizado não de forma oficial, usado para se referir a um segmento de 16 bits. Então, um xzinho desse aqui, que vocês estão vendo, equivale a 4 algarismos em hexadecimais que compõem 16 bits. E aí, se pegarmos esses 8x que nós estamos vendo na composição do formato IPv6 e multiplicarmos por 16, você tem um total de bits utilizados pelo IPv6, que é 128 bits. Lembrando que o IPv4, que é a versão anterior, trabalha com 32 bits.
Bem, esses 128 bits, eles obviamente vão ser divididos em NET, o NET ID, a identificação de rede, que a gente vai ver que se utiliza outras nomenclaturas, e também uma parte destinada ao Rust, o Rust ID que a gente viu lá no endereço IPv4, totalizando aí 128 bits. Ok, a estrutura do IPv6. O IPv6, como a gente viu anteriormente no slide, ele é composto de 128 bits. Sendo que esses 128 bits eu vou dividir em duas partes específicas que compõem o prefixo, os N bits, esse N de NET, então ele vai compor a parte da rede, e a outra parte, o ID de interface, que seria esse H bit, eles vão compor o conjunto de bits que vai representar, por exemplo, a minha interface, os meus hosts, como são utilizados no endereço IPv4. E aí o endereço IPv6 ele é dividido em NET, a parte da rede, e em Rust, a parte da interface, como a gente viu no endereço IPv4, a parte destinada a endereçar o Rust, compondo aí no total 128 bits. Bem, nessa imagem, esse, digamos, quadro abaixo, nós temos a especificação mais detalhada da estrutura do IPv6, onde vamos encontrar nomenclaturas interessantes e novas relacionadas ao IP. Então, no IPv6 nós temos o prefixo global de roteamento. O prefixo global de roteamento, ele nada mais é que um prefixo para determinar a parte da rede, do endereço que é atribuído, por exemplo, por um provedor como o ISP, que é um Internet Service Provider, a um determinado cliente ou um determinado site. Então, por exemplo, se um determinado ISP pretende atribuir um endereço IPv6 a um cliente, a um site, é comum que esse ISP atribua um prefixo global de roteamento. Geralmente é utilizado o /48 aos seus determinados clientes, e esses prefixos /48, eles são os prefixos de roteamento global mais comum atribuído, por exemplo, em redes. Então, o prefixo global de roteamento, geralmente ele vai variar e vai depender, obviamente, das políticas dos Internet Service Provider, dos provedores de serviços de internet, assim como os recursos da rede. Então, esse campo ele é importante porque ele vai nos proporcionar identificar parte específica da rede, atribuído geralmente por um provedor. O próximo campo que a gente tem no IPv6, na estrutura IPv6, é o ID de subrede. Então, como vimos no IPv4, ao contrário lá do que se viu no IPv4, onde você geralmente utiliza bits de empréstimo, que são adicionados à máscara para você criar novas subredes. Então você vai emprestar bits de Rust para adicionar bits uns à máscara para criar novas subredes. Isso no IPv4. O IPv6 ele aproveita uma parte específica do meu prefixo, dos meus N bits, para criar o que a gente chama de ID de subrede. Então, o campo ID de subrede é uma área entre o prefixo global de roteamento e o ID de interface, que vamos ver daqui a pouco. E ao contrário, como eu falei do IPv4, onde a gente utiliza lá bits emprestados do Rust para criar subrede, você tem um campo que foi criado na estrutura IPv6 somente para identificar as subredes. Então, no IPv6 foi projetado tendo em vista manter uma área de subrede. Então, já foi criado especificamente para isso. Então, aí o ID de subrede é usado, por exemplo, por uma corporação, por uma empresa, para identificar suas subredes locais. Então, se eu quiser subnetar dentro da minha empresa, dentro da minha corporação, eu tenho um campo específico para isso.
E aí, quanto maior a ID de subrede, né, mais subredes, obviamente, o dispositivo terá. Então, depois a gente vai ver um exemplo no final da aula, no Packet Trace, para a gente entender melhor esse ID de subrede. E aí você vai ver que ele é bem mais simples do que se foi utilizado através do cálculo de subrede no IPv4. Bem, concluindo a estrutura do IPv6, nós temos o ID de interface, que seria o meu H-bits, né, meus bits de Rust. O ID de interface, ele nada mais é, né, ele equivale, na verdade, à parte do Rust de um endereço IPv4. Então, ele é um campo destinado no IPv6 para você identificar as interfaces dos dispositivos de rede. Então, como eu falei, equivalente à parte de Rust de um endereço IPv4. Então, o termo ID de interface ele é usado porque um único Rust pode ter várias interfaces. Eu posso ter, por exemplo, hoje um dispositivo com várias interfaces virtuais, por exemplo, né, utilizando a virtualização. E aí um único ID de interface pode ter várias interfaces concatenadas, agregadas a ele. Cada uma com um ou mais endereços IPv6, por exemplo. E isso é uma vantagem tremenda. Um ID de interface de 64 bits, como a gente vê aqui no exemplo, né, dividindo o meu IPv6 em duas partes de 64 bits, ele vai permitir, por exemplo, que 18 quintilhões de dispositivos Rust podem ser endereçados dentro de uma subrede. Então é bastante endereçamento para os equipamentos dentro de uma rede. Então aí uma das grandes vantagens do IPv6, né? A grande capacidade, a expansão, né, do uso de endereçamento em dispositivos. 18 quintilhões de IPs, né, ou de dispositivos que você pode endereçar. Bem, normalmente o N, né, a parte do prefixo é 64 bits, e você tem o restante, como a gente viu aqui, para o H-bit, para os bits de Rust. O ID de subrede, geralmente ele tem 16 bits, então se reserva 16 bits para cá, restando, por exemplo, na estrutura do meu IPv4, se a gente for fazer a subtração, 48 bits normalmente para o prefixo global de roteamento. Ok, em relação à representação do IPv6, eu coloquei um exemplo, na verdade vários exemplos, para a gente entender essa estrutura ou a forma, né, de representação do IPv6. Então aqui nós temos 3 exemplos, né, onde a gente visualiza o formato específico do IPv6. Então, por exemplo, o NN que vocês estão vendo aqui, o /NN, ele vai representar o conceito, né, do prefixo de roteamento global. Então, lembrando, prefixo de roteamento global é aquela minha parte do endereçamento destinado a identificar a rede. Tá? E aí ele pode ser um /32, um /48, um /64. A sequência de X que vocês estão visualizando são aqueles hexteto, né, aquela nomenclatura não oficial, que compõe os 4 algarismos hexadecimais, né, que vão resultar em 16 bits cada, né? E aí se nós pegarmos 16 vezes 8 campos que nós temos aqui, você chega lá aos 128 bits do IPv6. Ok, no exemplo, eu coloquei 3 exemplos e destaquei, por exemplo, em negrito, uma parte que vai compor os 48 bits, né, do chamado prefixo de roteamento global. Então essa parte do IP que vocês estão vendo aqui, 2002, ABAB, CDCD,
FE11, essa parte em negrito, ela vai compor aí 48 bits, que vai especificar, no caso, o nosso prefixo global de roteamento, ou seja, a parte da minha rede. Então, no próximo exemplo, a mesma coisa, 2004, 0248, 0010, ABBB, né, equivale ao meu prefixo global de roteamento com 48 bits também. No exemplo abaixo, você já vê uma redução, né? Você já vê, por exemplo, 3 ectetos específicos, né? 2001, DB81, ABBA, equivalendo aí nos 3 ectetos, 48 bits específicos para o prefixo de roteamento global. E aí cada algarismo em hexa, né, equivale aí no caso a 4 bits, e aí aquela representação XXXX, um hexteto, compondo aí 16 bits. Ok, uma parte bastante importante no IPv6 é as suas regras para a representação do IPv6. Então existem duas regras bastante importantes. A primeira regra, se você quiser, por exemplo, representar o IPv6 na forma compactada, resumida, a primeira regra diz que você pode omitir zeros à esquerda. Então daqui a pouco a gente vai ver essa regra funcionando no exemplo. A segunda regra diz que se você quer compactar, se você quer diminuir a representação do IPv6, sequências de hextetos com zeros, né, eles podem ser representados pelo símbolo dos pontos duplo. Então esse símbolo que nós estamos vendo aqui, ele vai resumir uma sequência de hextetos em zero. O detalhe é que eu só posso fazer isso uma única vez. Então, exemplos. Nós temos aqui um IPv6 formado por uma sequência em hexadecimal. E aí vocês vão perceber a aplicação, por exemplo, da primeira regra. 2001 eu vou manter. Onde eu tenho 0db8, lembre-se da primeira regra, omitir zeros à esquerda. Então esse zero vai sumir e vai ficar apenas db8. CAFE continua, né, eu não posso omitir nada. Zeros à esquerda, por exemplo, aqui eu vou tirar esses 3 zeros, e aí vai ficar apenas A, lembrando, limitando por 2 pontos, tá? E onde eu tiver uma sequência de hextetos em zero, no caso nós temos 3 aqui, eu vou substituir essa sequência de hextetos com zero por 2 pontos duplos. Então é isso que a gente está vendo aqui. E aí você compacta, você diminui a representação do IPv6. E mais uma vez, omitir zeros à esquerda, e aí eu tenho a compactação do meu endereço IPv6. Nesse próximo exemplo, nós temos 2001, mantenho ele. 0db8 só vai ficar db8. Percebam que a regra 2 diz que eu posso substituir sequências de zeros por 2 pontos duplos. No entanto, eu só posso fazer isso uma única vez. Então, nesse exemplo, aqui eu vou continuar mantendo apenas zeros, justamente para, numa sequência maior de zeros, substituir por 2 pontos duplos. Então, percebam que aqui eu posso representar por zeros, porque eu vou cair na primeira regra, omitir zeros à esquerda. Então eu vou omitir esses 3 primeiros zeros, vou omitir esses 3 primeiros zeros, então aqui vai ficar 0, 0. No próximo AB00 eu não posso omitir, porque eles não estão à esquerda, então eu vou mantê-los. No entanto, a sequência final do meu IPv6 é uma sequência de hextetos em zeros. Então eu posso substituir por 2 pontos duplos. Então dessa forma, você representa o IPv6 no formato compactado, como se denomina. E aí é uma forma mais simples
de representar, no caso, o IPv6. Ok, vamos ver mais alguns exemplos. Exemplo do uso de prefixo, o ID de subrede e o ID de interface do IPv6. Só para a gente lembrar, o prefixo de roteamento global, ele é aquela parte destinada à minha rede. O ID de subrede é um campo do meu IPv6 destinado a identificar as subredes, né? Então isso é uma das coisas boas que o IPv6 trouxe, porque no IPv4 nós precisávamos emprestar bits de host para criar novas subredes. No IPv6 não, você já tem um campo exclusivo para isso. E a outra parte é o ID de interface do IPv6, onde você utiliza para identificar os hosts na rede, as interfaces de host. Bem, aqui nós temos dois exemplos, onde nós temos o endereço IPv6, e aí o prefixo é aquela parte inicial, que geralmente é identificada pelo barra alguma coisa, por exemplo, barra NN, né? No nosso exemplo, barra 64. Então, se nós pegarmos 1, 2, 3, 4, então os 4 primeiros hextetos, eles vão compor o meu prefixo. Por que eu sei disso? Porque aqui está especificado em barra 64. 64 bits específicos para o meu prefixo. Então, se você pegar 1, 2, 3, 4 hexteto, né? 4 hexteto, eles vão compor aí 16 bits cada um. Então, 16 vezes 4, obviamente, você vai ter 64 bits. Então, se eu quiser saber o prefixo desse meu endereço IPv4, eu tenho que olhar para o meu barra alguma coisa, no nosso exemplo 64, e aí, obviamente, eu tenho que contar até 64 bits, né? Posição de 64 bits. Então, no 2001, DB8, ACAD, AA, vai formar o meu prefixo. Lembrem-se que dentro do prefixo eu tenho um ID de subrede, que geralmente é a última parte. Então, nesse exemplo, seria o AA. O AA vai ser o meu ID de subrede. Então, ele vai identificar, então, se eu mudar esse valor, ele vai identificar novas subredes. E a parte final do meu endereço, obviamente, vai identificar, aqui a outra parte, né, 64 bits, o ID de interface. Então, no nosso exemplo, seria o 2 pontos duplos A. No outro exemplo, o mesmo procedimento. Você olha para o prefixo, barra 64, então eu vou ter 4 hextetos exclusivos para o prefixo de roteamento global. Então eu tenho 2001, o CAFE 221. Esse vai ser meu prefixo. Dentro do meu prefixo eu vou ter o ID de subrede, que vai ser o 1. E na parte final, ou seja, os restantes, os 64 bits, vão compor o meu ID de interface, que é o 2 pontos duplo, 33. E aí, dessa forma, você consegue identificar, por exemplo, todos os campos referentes ao IPv6. Bem, a divisão de subrede no IPv6, vocês já perceberam que é bem mais simples, é bem mais fácil. Justamente por quê? Porque eu tenho um campo exclusivo para identificar a minha subrede no IPv6, coisa que a gente não tinha no IPv4. Novamente, o IPv4, o que você fazia? Você ia fazer o cálculo de subrede, você tinha que acrescentar bits únicos adicionais na máscara, ou seja, para isso você emprestava valores do meu Host ID para fazer esse cálculo de subrede. No IPv6, a divisão de subrede ela é bem mais simples, porque dentro do meu prefixo eu vou ter um campo exclusivo para o ID de subrede. E aí, né, basta apenas variar o valor desse ID de subrede. E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente entender. Por exemplo, a subrede 0, eu vou ter 2001 DB8 ACAD 0. Lembrem que o meu prefixo é 64, então eu vou ter os 4 primeiros hextetos para
prefixo, e dentro do meu prefixo, o último elemento vai identificar a minha subrede. Então, a minha subrede 0, eu estou chamando ela de 0 aqui. Quando eu quiser criar uma nova subrede, basta eu variar esse ID de subrede. Então, o próximo, ao invés de ser 0, agora vai ser 1. Então, a subrede 1, basta eu trocar para 1. Então, percebam, né, como é bastante simples você criar subredes dentro do IPv6. Por exemplo, na subrede 2, basta você trocar o ID de subrede para 2. E aí você cria novas subredes. Lembrando, essas subredes elas são distintas. Então, quem tiver na subrede 0 não tem conectividade com a subrede 1, que não tem com a 2, com a 3 e assim sucessivamente. E aí, no final, eu vou ter um valor, obviamente, final, que é o valor limite dessa minha subrede, que é quando eu chegar no maior valor em hexadecimal, onde eu vou ter tudo F. Então, a subrede F, né, os 4 algarismos em hexadecimal, que depois vão ser convertidos em binário, que vão dar 16, eu vou conseguir variar de 0 a F. E aí você tem a divisão em subrede. Então, percebam como é muito simples realizar a divisão de subrede. Isso é uma das vantagens que o IPv6 nos proporcionou. Bem, um outro conceito bem legal, bem interessante no IPv6 é o chamado IPv6 Link Local, ou o IPv6 de área local. Bem, o IPv6 Link Local, ou de área local, ele vai permitir que um dispositivo se comunique com outro, ou outros dispositivos habilitados para IPv6 no mesmo link, e somente nesse link, somente dentro da sua subrede. Então, como a gente viu agora há pouco o conceito de subrede, se eu tenho a subrede 0, eu quero que todos os dispositivos habilitados nesse link se comuniquem, né, nessa subrede, eu crio lá dentro do meu campo de endereçamento o IPv6 Link Local, ou IPv6 de área local. Bem, o IPv6 Link Local, eles são uma espécie de endereço, ou escopo de endereço, que pode ser usado apenas, né, a gente percebeu pela definição, no contexto de domínio por exemplo, se a gente for falar em níveis do modelo OSI, né, relacionados à camada 2, a camada de enlace. Então, os pacotes originários, os pacotes de origem e os pacotes de destinos de um determinado endereço de link local, eles não são encaminhados para fora desse domínio. Então, se eu tenho, por exemplo, uma subrede e dispositivos origem e destino, eles não podem fazer, por exemplo, roteamento. Eles só podem se comunicar dentro daquela área de link local. Então, esse é o intuito do IPv6 de link local. Bem, esses endereços são úteis para estabelecer comunicação através de um link, né, na ausência de um prefixo roteável globalmente, ou para limitar intencionalmente o escopo do tráfego. Então, se eu quero melhorar, por exemplo, a eficiência da minha rede, o desempenho, você limita o escopo de tráfego através do uso de um link local, né, que não deve ser roteado. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, rotear entre elementos distintos, né? Por exemplo, utilizando anúncios de protocolo de roteamento, congestionando, por exemplo, a rede. Bem, os endereços locais ou de link local, eles são definidos por uma RFC, uma Request for Comment, né? No caso é a 4291, e aí ela tem descrições nessa documentação, onde o prefixo do meu IPv6 de link local, ele tem um prefixo específico, né? Que geralmente ele vai estar nesse intervalo, chamado FE80, né, seguido aí por 54 bits zeros, né, compondo aí o restante do meu IPv6. Então, o FE080, eu vou ter, por exemplo,
10 bits, né, exclusivos para isso, seguindo dos 54 bits zeros para compor o meu IPv6. E aí sempre ele vai começar, né, se a gente parar para pensar, o meu link local, ele sempre vai começar com o meu IPv6 em FE80. Bem, tecnicamente falando, né, qualquer endereço dentro desse prefixo, desse intervalo, FE80 /10, ele é considerado um endereço de link local. Isso inclui endereços começando, por exemplo, com FE 80 até um valor máximo que seria o seu último valor, que é o FE BF, né? E aí, no entanto, na prática comum, os endereços locais geralmente eles vão começar com FE80. Então, quando a gente for fazer o nosso exemplo, vocês vão ver que nossas subredes eu vou endereçar com esse FE80 especificando que ali aquela subrede está habilitada, os dispositivos ali estão habilitados no mesmo link para a sua comunicação local. Ok, gente, a gente vai ver agora um exemplo, a gente vai implementar no Packet Trace um exemplo do uso do IPv6 e como realizar subrede no IPv6. Então aqui nesse exemplo, eu coloquei 3 subredes, como a gente viu agora há pouco, subrede 0, subrede 1 e subrede 2, utilizando IPv6, onde em cada subrede eu vou ter 2 máquinas específicas para exemplificar endereços IPv6 dessas subredes. Então, por exemplo, na subrede 0, quando eu uso o endereço IPv6 2001 DB8 ACAD 0 1, eu estou endereçando essa máquina na subrede 0 especificamente. Quando nós formos, por exemplo, para a subrede 1, você vai ver que ele vai mudar para 1. Então lembrem-se do ID de subrede, né? Ele é um campo exclusivo para criarmos subredes. E aí na subrede 1 eu vou ter o 1, na subrede 2 eu vou ter o 2. Percebam que o prefixo global de roteamento é o mesmo. O que muda é apenas a identificação, o ID de subrede e, obviamente, o ID de interface de cada dispositivo. Ok, gente, nesse momento eu vou mostrar no Packet Trace o exemplo do uso do IPv6 e obviamente, também o uso do IPv6 com subrede. Então aqui eu tenho, no nosso cenário, eu coloquei um switch, um 2960 de 24 portas, coloquei 6 máquinas, né, dividindo em 3 subredes específicas. Cada subrede eu vou ter 2 máquinas que vai utilizar o nosso IPv6. Então, por exemplo, na subrede 0, como a gente viu anteriormente, eu vou ter o meu prefixo global de roteamento, 2001 DB8 ACAD, né, 0, onde o 0 é o ID de subrede. Então percebam que o 0 identifica a minha subrede 0. Na subrede 1, o 1 identifica a subrede 1. Percebam que o prefixo global de roteamento é o mesmo. Na subrede 2, nós temos apenas a identificação mudando para o ID de subrede e as suas interfaces. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui um desktop desse, então uma máquina, né, no seu desktop, e eu vou aqui em P-Configuration, e aí eu vou utilizar, obviamente, a configuração IPv6, IPv6 Configuration. No campo IPv6 Address, eu vou adicionar o nosso IPv6, então 2001, DB8,
ACAD, e aí, muito importante, o 0. O 0, obviamente, vai representar o ID de subrede. Então, nesse momento, eu estou especificando que esse computador vai fazer parte da subrede 0. E aí eu boto 2 pontos. Lembrem-se que os 2 pontos duplos, ele representa uma sequência de zeros que eu posso simplificar utilizando os 2 pontos. E logo em seguida 1. Então isso vai compor aí os 2 pontos duplos 1, ele vai compor o meu ID de interface. E aqui do lado eu vou utilizar o meu prefixo global de roteamento, que no nosso exemplo é 64. Então por que 64? Porque eu estou utilizando os 4 primeiros hexteto. Lembrando que cada hexteto eu vou ter 16 bits. Então 4 vezes 16, nós temos aí a composição de 64 bits. Então só para a gente entender isso. E aí lembrem-se do IPv6 LLA, que é o Link Local Address, meu endereço local de link. Então lembrem-se que eu falei para vocês, ele é um escopo de endereço específico que pode ser usado apenas no contexto de domínio utilizado lá, por exemplo, na camada de enlace. Então, pacotes originários e destinados, origem e destino, por exemplo, de um endereço de link local, ele não pode ser encaminhado entre redes distintas, fora do seu domínio. Então aqui eu estou representando ele. Lembrem-se que a gente falou lá nos slides, que ele é composto por um prefixo de 10 bits, e ele começa lá no 0. Então lembre que o 0 à esquerda a gente não representa, FE80, 2 pontos duplos, 1. Bem, essa primeira máquina já está configurada. Eu vou somente copiar aqui, e aí eu venho e vou configurar a máquina 2 agora. Então, desktop, pconfiguration, IPv6 configuration. E aí eu vou colar o IP que eu configurei na primeira máquina. Um detalhe importante que aqui não ficou. Então está faltando aqui, deixa eu só ajustar. É o 0, tá, gente? Para ficar claro, esse 0 ele é importante porque ele está especificando a minha subrede 0. Então ficou faltando esse detalhe, tá? Deixa eu copiar novamente. E aí eu venho configurar a segunda máquina. IPv6 Configuration. E aí basta eu tocar esse 1 pelo 2, eu vou especificar um novo ID de interface. Então percebam que ambas as duas máquinas agora estão na mesma subrede, no mesmo domínio de link local, né, onde está especificado pelo endereço de link local. E aqui eu vou botar o barra 64. Bem, o mesmo procedimento a gente vai fazer na máquina da subrede 1. Então eu venho aqui em Desktop Pconfiguration, e aí eu vou acrescentar. E aí um detalhe importante, como é a subrede 1, eu vou trocar para o 1. Então lembre-se que o meu ID de subrede, ele tem que ser diferente para diferentes subredes. Barra 64 e o meu IPv6 de link local. Vou fazer o mesmo procedimento, eu vou copiar e vou colar no próximo equipamento. Então, na segunda máquina da subrede 1, eu apenas vou aqui trocar pelo 2 e o prefixo global de roteamento. Link local já está configurado, basta fechar a gestação. E para finalizar, a gente vem na subrede 2, Desktop, Pconfiguration, IPv6 Configuration, eu vou colocar agora o IP e eu vou trocar apenas subrede 2 no ID de subrede para 2. 64. E por fim, a segunda máquina da subrede 2, Configuration no IPv6,
E aí eu vou trocar para 2 e a subrede 2/64, que é o prefixo de roteamento global. Bem, para fazermos o teste de conectividade, eu vou pegar uma máquina. Então eu vou pegar essa máquina da subrede 0. Tá? Eu vou aqui no prompt de comando e vou mandar um ping, teste de conectividade, para 2001, DB8, ACAD 2.0, lembrando que o 0 é a identificação de subrede, 2. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou testando a conectividade desta máquina para esta máquina, que estão na mesma subrede configurada com IPv6 de link local. Tá? Percebam que, obviamente, né, como está tudo configurado de forma correta, eu tenho a resposta do meu ping. Né? Então, o ping ele manda pacotes de echo request e echo reply, e aí eu obtive resposta entre as duas máquinas. Significa que eu tenho conectividade entre essas máquinas. Agora vamos fazer um teste entre subredes distintas. Então eu vou aproveitar o IP que eu digitei aqui, eu vou trocar apenas o 0 por 1, ou seja, eu quero atingir agora na subrede 1 essa máquina da subrede 1 identificada pelo ID de interface 1. Então vamos ver se vai pingar. Provavelmente não. Por quê? Porque primeiro você tem dispositivos configurados em subredes diferentes. Então, aquele conceito que foi descrito aqui, eles fazem parte de um domínio local diferente. Até porque você criou uma subrede. E aí, obviamente, ele não vai pingar. Se trocarmos para o 2 também, não vai pingar. Então você vai ver que ele vai ter lá a resposta na request timeout, que significa que o tempo de requisição acabou, né? Estourou, e ele não obteve resposta, não houve comunicação, né? Conectividade entre essas máquinas. Se formos fazer o teste também, deixa eu colocar aqui para o lado, na subrede 2 eu vou aqui, troco para 2, e no final o ID de interface, ou seja, eu vou tentar pingar dessa máquina para essa máquina. E aí você vai ter o mesmo resultado, né? Por eles estarem em domínios distintos, subredes distintas, eu não vou conseguir sair de uma subrede e chegar em outra. Isso só vai ser possível quando, obviamente, você realizar o processo de roteamento. O processo de roteamento, você vai poder realizar a conectividade entre as máquinas. Ok, gente, essa foi mais uma aula sobre IPv6. Espero que vocês tenham compreendido, né, o uso do IPv6. Na próxima aula a gente vai ver alguns conceitos importantes sobre roteamento e realizar alguns exemplos também de simulação no Packet Trace. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.